E aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal, dessa vez dando continuidades em nosso teste de GTX 970 versus SLI de GTX 960. Todas estamos utilizando aí da marca PNY, tá? O restante da configuração que estamos usando nesse nosso teste é o Core i7 4790 de 3.6 GHz, placa-mãe Z97 Game 7, 16 GB de memória HyperX de 1800 MHz, uma fonte de 850 da EVGA, e para manter o nosso processador em uma boa temperatura, estamos utilizando o HCI da Corsair. E para esse nosso teste, os benchmarks que estaremos utilizando será do Lost Planet 2, Tomb Raider God Edition, Sleepdog God Edition e o Grid Auto Sport. Então é isso aí, pessoal, vamos dar início. Bora lá? É isso aí, galera, primeiro teste aí, benchmark do Lost Planet 2, tá? As configurações gráficas aí, tudo no máximo aí que esse benchmark pode nos oferecer. Aqui eu estou na tela do SLI de GTX 960, mas na GTX 970 será essa mesma configuração, tá, pessoal? Fiz a divisão de tela aí para que vocês possam ver o game rodando aí ao mesmo tempo nas duas configurações, tá? E possam ali também dar uma assimilada nas taxas de frames e também no uso do restante dos componentes. Taxas de frames bem parecidas, diferença ali entre 4 e 7 frames para mais ou para menos nas duas configurações. As GPUs também trabalhando da mesma forma, alguns momentos na casa dos 70%, outra vez na casa dos 90%. A temperatura é a mesma, na casa aí dos 70 graus, enquanto as suas memórias também trabalhando da mesma forma, ali entre 1.2 e 1.0 de uso, tá? CPU nas duas configurações também trabalhando da mesma forma, temperatura média de 40 graus, estamos utilizando para mantê-lo nessa temperatura o HCI da Corsair, tá? Uso ali acima dos 50%, tendo uma variação ali entre 80, 70, alguns momentos até chega na casa dos 90%, e memória RAM nas duas configurações também trabalhando da mesma forma aí, como vocês podem perceber, na casa dos 3 GB. No nosso primeiro benchmark, taxas de frames muito parecidas e a média aí pode-se dizer que foram as mesmas, pessoal. Na GTX 970 a gente teve uma média de 92 frames, enquanto no SLI de 960 a nossa média foi de 93, então diferença de apenas um frame. Então é isso aí, vamos agora para o nosso segundo benchmark. Em nosso segundo benchmark no Tomb Raider God Edition, a versão definitiva do game, as configurações gráficas eu estarei deixando tudo no máximo nas duas configurações, tá? Eu estou mostrando somente essa tela aqui na 970, mas no SLI de 960 será a mesma configuração. O programa de gravação que eu estou utilizando é o Shadowplay da NVIDIA e o de monitoramento o MS Afterburner. Já no Tomb Raider, alguns momentos, o nosso SLI de 960 ganhando entre 10 e 16 frames, tá? O restante dos componentes nas duas configurações trabalhando da mesma forma aí. Uso da GPU ali na casa dos 99%, temperatura média de 70 graus,
memória nas duas configurações também das placas gráficas trabalhando aí a 1.3, CPU trabalhando com a temperatura média de 30 graus, oscilando seu uso entre 20 e 30%, todos os núcleos aí nas duas configurações, tá? Memória RAM no SLI consumindo no momento aí a 2.7, enquanto na 970 a 2.9. Resultado final nos mostra que o SLI de 960 se saiu bem melhor nesse benchmark, com a média de 96, máxima de 128 e mínima de 68, enquanto a 970 a gente teve uma média de 80, máxima de 106 e mínima de 56. Então é isso aí, pessoal, vamos para o nosso próximo benchmark. Agora no Grid Auto Sport, as configurações gráficas nos dois testes serão as mesmas, resolução 1920 por 1080, tá? As configurações gráficas eu estarei deixando tudo aí no máximo que o game pode nos oferecer, todos os filtros ali ativados e algumas configurações no Ultra e outras no Alta, tá bom? Taxas de frames bem parecidas aí, na casa dos 90, 100 FPS nas duas configurações, restante dos componentes ali também trabalhando da mesma forma, todas as GPUs aí na casa dos 90%, temperatura média de 70 graus, memórias trabalhando a 1.5, quanto a nossa CPU nas duas configurações também trabalhando da mesma forma, temperatura média de 40 graus, utilizando ali uma média entre 30 e 50% de uso em todos os seus núcleos, tá? Enquanto a nossa memória RAM na GTX 970, tá? Está ali a 3.2, enquanto no nosso SLI em alguns momentos fica ali a 2.9, 3.0. Resultado final, taxa de frames bem parecidas nas duas configurações. No SLI de 960 a gente obteve uma média de 102 frames, mínima de 83, máxima de 125. Já na GTX 970 a gente obteve uma média de 95, mínima de 77 e máxima de 119. Pouca diferença mesmo de frames aí, pessoal, como vocês puderam perceber. Então é isso aí, vamos para o nosso último benchmark de hoje. Último teste de hoje, agora no Sleepdog, versão definitiva do game, onde traz texturas e gráficos melhores, tá? As nossas configurações eu estarei deixando tudo no máximo aí, nas configurações
Extremes nas duas configurações. Aqui eu estou mostrando somente em uma, tá? Mas nas duas configurações serão as mesmas. Como podem ver, configurações gráficas iguais nas duas configurações, nos dois testes que fizemos, tá? Na GTX 970 a gente obteve uma média de 44, máxima de 56, mínima de 29. Já no SLI de GTX 960 ficamos com a média de 53, máxima de 66, mínima de 35. Muito pouco mesmo a diferença aí entre as duas configurações. É isso aí, pessoal, mais um teste finalizado, assim como no nosso primeiro que testamos aí no GTA. Para quem perdeu, link aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Neste também obtivemos aí poucas diferenças nas nossas taxas de frames. É como eu digo, né? Eu não vou dar aqui o meu veredito, fica a critério de vocês mesmo aí qual a melhor opção. Mas para quem tem aí, como eu disse, quem tem sua 960 e quiser fazer um upgrade com outra 960, está fazendo o SLI, vai ficar muito bom. Mas para quem ainda está indeciso entre uma 970 ou SLI, é melhor comprar a GTX 970 pelo seu custo-benefício e também vai ter um desempenho bem parecido, bem próximo ali, diferença entre 5 e 7 frames, como vocês puderam perceber aí em todos os nossos testes, tá? Então é isso aí, galera. Para você que gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Valeu por ter assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo. Fui!